Olá pessoal, eu sou o Filipe Lopes e esta é a parte 4 da revisão do Sunday Special de 5 de maio de 2019. Na parte 3 tínhamos ficado precisamente nesta mão que vocês estão a ver, em que o jogador Big Stack abre TMP3 às 3 sutas, depois o jogador que está mais short da mesa, que tem cerca de 5 BBs, vai all-in sem ir all-in, ou seja, mete aqui 4 blinds e meia, e depois o jogador português que está na mesa tem aqui do meu ponto de vista uma decisão um pouco difícil e ele opta aqui por meter 2 milhões de fichas. Eu aqui não sei se a intenção dele, depois de meter aqui 2 milhões de fichas, seria depois dar call ao shove do Big Stack ou não. Eu, na minha opinião, acho que se o range do jogador do Big Stack for minimamente aceitável para esta situação, eu acho que ele faz este raise e depois tem que fazer fold. Mesmo colocando o adversário, o Big Stack, com ranges com muitas mãos piores que ele, mesmo assim, ele por causa da questão do ICM, ele tem que fazer fold, ou seja, não tem aqui um call que lhe vá dar dinheiro no longo prazo. Por essa razão, eu acho que esta não é, no meu entendimento, a minha experiência, pensei quando vi esta mão que esta não seria a melhor opção. Aqui é um pouco complicado realmente analisar esta situação, até no IC Miser, porque temos aqui a situação deste jogador. Nós não podemos aqui no IC Miser pôr, por exemplo, o cenário em que este jogador abre o Big Stack, o outro faz 3-bet para 4 blinds e meia e depois o jogador português mete 10 blinds e depois nós não conseguimos pôr, por exemplo, que o jogador vai all-in com as 3 suited e que o outro fold, por exemplo. E esse é um cenário então que eventualmente pode acontecer, embora seja bastante improvável o jogador meter 4 blinds e meio e depois ainda fazer fold, mas poderá eventualmente ter essa percepção, porque com a mão que ele tem, nomeadamente 6-6, contra um cold for bet e depois um re-raise, um 5-bet de um outro jogador, ele mesmo com muitas poucas fichas pode pensar que é preferível fazer fold, mas é claro, não sabemos se ele alguma vez irá fazer fold ou não depois de meter esta saca. Acho que teoricamente não devia fazer, a menos que houvesse aqui um cenário em que o jogador que tem 10 tivesse ido all-in e houvesse call do Big Stack. Aí talvez fizesse algum sentido, porque ele sabe que o jogador que abriu vai ter um range forte e tem a possibilidade de eliminar este jogador que foi all-in, e então aí ele poderia eventualmente ficar tentado a fazer fold só para subir mais um patamar dos prémios, mas não sei se mesmo assim este jogador o faria ou não. Muitos jogadores nunca fariam fold aqui depois de meterem quase toda a sua stack. Eu depois então fiquei de analisar esta situação também no Card Runners EV. Tive aqui a fazer uma análise e a análise ou a conclusão que eu cheguei é que basicamente, se no pós-flop o Big Stack não bluffar com muita frequência, obviamente estava a contar que ele bluffasse alguma coisa, ou que ele vai se betar em bluff umas quantas vezes, ele vai apostar em semi-bluff muitas vezes, mas já contando com esses bluffs mais ou menos normais, se ele não tentar a todo custo tirar ali o jogador que tem 10-10 na mão, a jogada mais lucrativa aqui será dar o call nas 4 blinds e meia e foldar depois se houver o all-in pré-flop do Big Stack. Essa será a jogada mais lucrativa. Aqui não vai ser lucrativo ele meter estas 10 BBs e depois dar call, a menos que, sei lá, coloquemos o jogador a ir all-in, o Big Stack a ir all-in com um range muito largo, e por muito largo digo qualquer coisa com mais de quinas mais
mais dás valete off mais, as 10 tuta de mais e se calhar algumas brotas tuta, qualquer coisa como isso, que já é um range, diria, para esta situação, um range teoricamente bastante largo. Mesmo colocando esse range de chove, vai ser uma situação em que efetivamente não vai ser lucrativo dar call com o 10-10. Por isso, é uma situação em que metemos 10 bebês e depois se tomamos chove temos que fazer follow na mesma. E então, assim sendo, acho preferível dar apenas call. Em relação ao chove direto, isso conseguimos aqui analisar no IC Miser. Se este jogador abrir 38%, e se depois der call com um range bem curto, qualquer coisa como 10 mais, portanto, ele está a abrir 38% e follow quase tudo, mesmo assim 10-10 é um chove menos EV. Indo aqui ao card render CV, como podem ver, também confirma a análise. Tive aqui a inserir a estrutura. Os ranges acho que são mais ou menos os mesmos, eu pelo menos tentei que fossem os mesmos. E como podem ver aqui, o call também, depois desta ação, também vai ser menos EV. E lá está, estou a pôr aqui o Big Stack a fazer junto com um range que eu diria que é razoavelmente largo. Também não vejo aí muito além disto, cenas mais. Às valete off às 10 suited, acho que é um range bastante razoável para esta situação. Ou se calhar até um bocadinho mais para o largo, porque se nós formos a pensar bem, provavelmente o jogador que abriu não estará a contar com muitos folds da parte do jogador do botão, por isso ele pode até nem ir ao in com um range assim tão largo. Por isso acho que realmente aqui dar o call seria menos EV, fazer o shove também parece que será menos EV, e a opção que eu vi que será a melhor é esta opção aqui, que é dar call nas 4 blinds e meia que este jogador meteu, este jogador mais short. Isto claro, se os ranges forem aqueles que eu acho que poderão ser aqui, obviamente não sabemos, é difícil saber até que ponto é que este jogador com o Big Stack vai ou não vai jogar desta forma. Eu coloquei-o a fazer shove por cima do cold call ali na tribet com este range, me parece razoável. Enfim, ele poderá ir mais largo, é possível que sim, para isolar, para aproveitar o dead money, porque acha que o jogador também, o jogador que deu call com 10-10 também está um bocado com o seu range limitado. E sim, é possível que sim. Por outro lado, ele está a ter um excelente preço também para dar call com qualquer mão que seja minimamente jogável. Eu, aliás, aqui meti-o a dar call com tudo para o pós-flop, porque acho que é uma situação em que ele está a ter umas odds tão boas que dificilmente vai fazer fold, seja do que for de que abriu. Até porque sabe que depois pode pôr alguma pressão no jogador que deu o cold call na tribet com o 10-10. Por isso, eu acho que aqui é o tipo de situação que, não havendo nenhuma opção que seja muito boa e muito confortável, acho que a menos má é de facto esta. Porque esta dá lucro enquanto comparado com o fazer fold. Por isso, fazer fold provavelmente seria a segunda melhor opção. Pelo menos com os ranges que eu coloquei aqui. Mas uma mão interessante, sem dúvida nenhuma. Acho que é um spot bastante interessante. E é o que nós queremos ver aqui. Depois na mão, não é que tenha muito interesse, mas este jogador acabou por fazer fold, o Big Stack, e este claro que deu call e acabou por dar ali o suck out. E eu vou fazer uma pausa até à próxima mão interessante. Bem, e damos aqui já um salto para o Triander. Houve aqui dois jogadores a ser eliminados de forma mais ou menos normal, em spots em que acho que não há muito que se possa dizer, ou pelo menos do ponto de vista estratégico não há muito
que seja interessante estarmos a abordar. Aqui temos aqui uma situação em que este jogador Perry Mustard, que já perdeu a chip lead entretanto, teve aqui um spot em que fez sequência com um as-valete que ele tinha numa board key na quadra Turn Duke, versus este jogador da Big Blind que tinha 8-6 nessa mão, portanto tinha uma sequência até ao 6 e ele só tinha a sequência do as até ao 5, então perdeu um pot bastante significativo aí, perdeu o chip lead. E então aqui nesta situação ele é o short, tem 4-4. Eu acho que aqui a melhor opção era ele ter ido all-in. Pelo menos o outro jogador é um jogador competente e parece ser um jogador competente e agressivo e que defende bem a blind. Acho que aqui provavelmente a melhor opção com o 4-4 é simplesmente chovar, porque o shove vai ser lucrativo. E todas as outras opções contra um jogador competente não sei até que ponto é que vão ser mais lucrativas do que o shove direto. E eventualmente ele poderá fazer limp e depois shove, se ele achar que o outro jogador vai atacar muito o limp dele e diga atacar sem ir all-in, porque também ele estar aqui a fazer limp, se o outro jogador for all-in também fica um spot um pouco complicado para dar call. Mas se o outro jogador, por exemplo, meter ali 3 blinds ou 3.5 blinds, acho que é um spot bastante interessante para o jogador com 4-4 ir all-in, especialmente se ele achar que ele vai ter muitos bluffs naquele range de bet na Big Blind, coisa que ele deveria ter ou deve ter. Se for um jogador minimamente competente, sabe que também tem que se atacar de alguma forma os limps da Small Blind. Portanto, se ele tiver um range polarizado na Big Blind, em que vai ter muito lixo que vai fazer raise fold, o jogador com o 4-4 tem ali um shove lucrativo, ou seja, um limpo shove, e o shove direto também é lucrativo. Ele aqui vai, do meu ponto de vista, para a pior solução, que é ele faz aqui um size bem grande. Eles estão aqui já a falar um pouco na possibilidade de um deal. Ele mete aqui 3.5 blinds, basicamente, que é um... E aqui eu fiquei a pensar, bom, se o outro jogador vai ali, o que é que ele vai fazer? Vai dar call com 4-4. Não sei até que ponto é que este call é assim tão interessante, mas ele acabou por dar o call. E vamos então no IC mais a ver se o call é ou não bom. Aqui já podemos ver se o jogador na Big Blind der call com range de Nash, que é este que estamos aqui a ver, King a mais, As 6 tuta de mais, As 8 off mais, Rei 10 tuta de mais, Rei dama off. Se ele der call com isto, então ele tem aqui um shove com 4-4, que é lucrativo. O raise call, vamos analisar. Vamos ter que colocar o jogador da Big Blind num range e vamos então fazer essa análise. E já tenho então a análise feita aqui no IC Miser. O que é que vemos? Eu coloquei aqui um range de abertura de 51% para o jogador na Small Blind. Não sei se será assim, se não será. Ele já fez vários limpos, por isso pode ter aqui muitas destas mãos que podem ir para o range de limpo. Mas isso não é propriamente muito relevante aqui para esta análise, em que nós só queremos saber especificamente com o 4-4 se devemos ou não fazer raise call. Para isso o que é relevante é colocar o jogador da Big Blind num range. O jogador da Big Blind, eu coloquei aqui num range que acho que faz sentido e acho que até pode ser um bocadinho mais largo do que isto, mas lá está, não temos aqui também muita informação que nos diga até que ponto é que este jogador vai ou não vai chovar assim tão largo. Se o range dele for este, e este range já é razoavelmente largo, diria, portanto é um range que tem todos os pares, todos os ases, todas as broadways suited, algumas das broadways off-suited, enfim, tem aqui muitas combinações, e claro, foram jogadores que com a chip lead choveram mais largo, outros mais curto, enfim, é difícil dizer, mas isto parece-me um range mais ou menos próximo daquilo que provavelmente será o range real do jogador da Big Blind, e se assim for, como podem ver, aqui o 4-4 é um call menos EV, por isso é que eu não gosto muito da forma como ele jogou esta mão. Acho que é preferível ele fazer shove direto, fazer limp raise versus um
size normal da Big Blind, limp raise e limp shove, não é? Com estas stacks tem que ser limp shove. Ou então limp, se o outro jogador for all-in, enfim, acho que acaba por ter que fazer fold, embora não muito satisfeito, mas acho que tem que fazer fold, porque ele pode ter ali pares médias, sim, vai ter alguns ases, mas é uma situação em que ele ou vai estar a flipar ou vai estar dominado, e por isso não é um spot muito interessante para o 4-4 nessa situação. E por isso acho que provavelmente a melhor opção seria essa, ou então o shove direto, que como vimos é lucrativo. E aqui o 4-4, para ser lucrativo, ele vai ter que chovar aqui um pouco mais largo. O que é que nós vemos aqui? O jogador, para as quadras serem um call mais EV, o jogador tem que chovar qualquer coisa como 39%. O jogador da Big Blind. 39% é qualquer coisa como todos os pares, todos os ases, todos os reis suited, rei terno off mais, dama 6 suited mais, dama 9 off mais, valete 9 suited mais, valete 10 off, 10 9 suited. Como vem, é um range muito largo, que a maioria dos jogadores não vão ter, mesmo havendo aqui a possibilidade de pôr pressão do ICM sobre o jogador que abriu, mesmo assim, e mesmo sendo um spot blind contra blind, não sei, mas na minha opinião pessoal, do que eu vou vendo dos jogadores regulares nestas mesas finais, acho que a maioria deles não vão chovar assim tão largo. Até porque aqui o jogador que abriu é o jogador mais short, ou seja, ele teoricamente nem tem assim tanta pressão de ICM sobre ele. Como tal, acho que aqui realmente a melhor opção seria essa, ou shove direto, ou limp para dar shove no caso do jogador abrir, ou então limp se o jogador checa, jogar normalmente para os flop. Como jogado, acho que não foi de facto a melhor opção, mas pronto, este jogador acabou por ganhar aqui esta corrida e voltar a ter assim fluido. E vamos então até à próxima mão interessante. Bem, depois daquela mão que vimos do 4-4 contra o As-Dama, os jogadores acabaram por fazer um deal. Presumo que tenha sido em ICM. E então neste momento não sei se eles estão a jogar só por bragging rights ou se ainda há dinheiro a ser jogado para o primeiro lugar. Mas pelo menos os jogadores não estão a jogar à toa, por isso é possível que haja aqui ainda algum dinheiro em jogo para o primeiro classificado. Não sei se é esse o caso. Aqui de qualquer forma temos aqui uma situação em que o jogador português com damas obviamente vai abrir, e aqui neste caso com o rei 9 é uma situação que se o jogador português estiver a abrir um range minimamente normal para uma small blind, ele vai ter aqui um shove lucrativo. Este jogador com o rei 9 e é isso que acaba por acontecer, mas já vamos ver a mão e já vamos ver quão largo este jogador pode chovar. Aqui ele acabou por chovar e acabou por dar o sac-out e ficamos heads up. Mas vamos então ver a mão de Semizer. Isso seria a mão do Semizer e a conclusão a que podemos chegar é que se o jogador português abrir, por exemplo, 35%, que é tudo isto, não sei se ele vai abrir mais aqui ou menos. Teoricamente no small blind, se ele não tiver range de limp, é bem provável que ele abra mais que isso. No entanto, aqui não sei se este jogador português vai ou não vai ter, ou tem range de limp. Se tiver, é possível que tenha um range mais forte que este em termos de range de abertura, embora não seja excluído que ele possa abrir com um range um bocadinho polarizado. Não sei se aqui será o caso ou não, tendo em conta que está contra um jogador que parece ser competente. Não sei até que ponto é que ele vai ter lixo completo no range de abertura, e não sei também se vai ter um range assim tão largo, mas se tiver 35%, se der call, raise call com isto, também já me parece um range um bocadinho alargado para uma situação em que estamos a falar de 25 BBs efetivas.
O Reign of Suited vai ser um chove lucrativo, embora seja marginal, mas vai ser lucrativo, que era um pouco aquilo que eu estaria a imaginar. Provavelmente para não ser, teríamos de tirar aqui mais umas quantas mãos do range de abertura. Vamos imaginar que ele daria limpo, por exemplo, com estas mãos, abrir só 30%. Se o jogador da Small Blind abrir só 30%, então o Reign of Suited já vai ser um chove menos EV, isto presumindo também que aqui não há alteração no range de call. Mas pronto. Enfim, o jogador português aqui conseguiu o terceiro lugar, um excelente prémio, obviamente. Nem sei se conseguimos aqui ver. Penso que aparece aqui até qual foi o prémio. Portanto, foram 11.299 euros, ou 11.300 euros, basicamente. Menos 9 cêntimos. Por isso é, obviamente, um excelente prémio. E aqui o heads up. Vamos então ver aqui se há aqui alguma mão interessante neste heads up ou não. O heads up também não vai ser muito longo. Aqui com as rei o jogador abriu e decide se betar naquela board. Aqui presumo que este jogador vai defender com dama 9. Aumenta em call. Ninguém acertou nada na board. O jogador opta por dar check back. Aqui o jogador poderia eventualmente pela fácil achar que ele está a checar o flop para fazer fold no turn. Basicamente aqui é importante tentar, se tiverem muitas estatísticas dos jogadores, tentem ver o que é que o jogador faz quando não faz c-bet. Se ele quando não faz c-bet faz muito fold versus a bet versus a miss de c-bet, então vocês podem aqui liderar, se estiverem no lugar do Per Mustard, podem aqui liderar com muita frequência, mesmo quando não tem absolutamente nada, porque sabem que essa jogada vai ter um grau de sucesso bastante grande. Se não for esse o caso, provavelmente é melhor liderarem quando têm alguma coisa, pelo menos algum tipo de draw, alguma mão que possa melhorar, porque muitas vezes os jogadores quando checam, os jogadores regulares quando checam e têm vantagem de range, geralmente não têm um range de check para fazer fold versus lead muito grande. Mas pronto, é uma questão de tentarem sempre que possível ver essas situações. Aqui, check, se calhar os jogadores acham que tem algum valor de showdown, e aqui este rei, possivelmente vai haver aqui uma beta aqui deste jogador, e fold também, portanto nada de muito anormal. Aqui mini raise, não vai haver call, ninguém acertou nada. Este jogador pensa que fazer aqui uma c-bet. Não sei se este jogador vai largar as alto e rei alto. Faz alto, seguramente que não. Rei alto, eu pelo menos também não largava. Então, pelos vistos, nem valete alto larga. Aqui com o flush draw, ele curiosamente acaba por checar. Bom, até de um lado percebe-se o cheque, porque a situação aqui é este jogador quando dá este call, à partida tem um 10 ou um 3. As alto não é muito provável, porque as alto provavelmente teria feito ou shove pré-flop, ou então pelo menos uma tribet, pelo menos com boa parte dos ace-highs. Por isso percebe-se um pouco. Eu por um lado prefiro quando não tenho grande showdown value e a minha mão melhora, como foi aqui o caso, eu prefiro muitas vezes barrilar. E acho que aqui, lá está, aqui algumas vezes ele pode ter aqui uns floats no range, como acaba por ser aqui a situação em que ele tem valete 6. E se nós checamos este turn, também estamos um bocado a dizer que vamos perder o pote sempre que falhamos completamente. Por isso, entre as várias opções disponíveis, eu acho que ainda assim preferia apostar aquele turn, mesmo que saiba que fazendo uma aposta e levante raise provavelmente vou ter que fazer fold. Mas acho que apesar de tudo isso é preferível do que estar a fazer check back para acertar o flush, ou eventualmente uma dama. Suponho que aqui se o river for uma dama também ele irá dar call na bet, mas
Mas enfim, acho que acabaria por ser um pouco a melhor opção. E aqui se este jogador fizer uma aposta, ele provavelmente tem que fazer fold. Não sei se vai daqui o call da alto, mas acho que isto não faz muito sentido. Este jogador pode perfeitamente ter um 3 ou um 10 e dificilmente tem um bluff, por isso acho que aqui não sei se vamos ver shove ou não. Estamos a falar de cerca de 30 BBs. Ele opta por um min. Não é um min. E agora tem que largar. Digo, não, acaba por dar call, ok. Bastante estranha esta mão em que os jogadores metem 3-3. Metem 3-3, ok. Bastante estranho. Não sei mesmo aqui se não estão a jogar para dinheiro nenhum. Isto é um pouco a jogado, porque acho que não faz muito sentido. Quer dizer, 3-3. Ou ele fazia a raise shove para cerca de 30 e tal BBs. Provavelmente se o outro jogador estiver a abrir um range bem largo na small blind, se calhar se ele estiver a abrir ali 60, 70%, mas se não tiver range de limp, e ainda não vimos fazer limp, acho eu, vai ter aqui provavelmente esse tipo de range. Contra esse tipo de range, mesmo para 30 BBs, ele pode chovar ali os ternos, que vai ser um chove lucrativo. Agora, estar a dar call, fazer 3-bet e depois call naquela 4-bet, acho que me parece um bocado. Acho que ele tem que o pôr mesmo no range muito, muito largo de 4-bet de chove para aquele call ser aceitável, mas pronto. Por isso é que eu não sei até que ponto é que eles não estariam mesmo aqui numa certa descompressão. Só jogar para a diversão sem qualquer dinheiro em jogo. Aqui provavelmente este jogador vai tentar chegar a showdown. Este jogador com 10-6. Lá está um pouco aquilo que eu disse há pouco. É a mesma situação, ele não tem absolutamente nada. O outro jogador checa numa board seca. A partir de ter algum valor de showdown, se calhar não vai foldar com muita frequência, a menos que ele mande assim um bacalhau deste género. Ele aproveitou ali, tinha blockers, alguns blockers para straight, tinha o 6, numa board que tinha Quina Turn Duke, acho que era qualquer coisa assim. Tinha Quina e Turn, não sei se o River era um Duke, acho que era um Duke. E ele então usou os blockers dele para fazer aqui um bluff e tentar tirar o jogador da mão com algo que poderá ser Ace-High ou Rei ou King-High, e ele tentou realmente fazer isso. Aqui este As Duke opta por call, estão ainda razoavelmente deep, cerca de 30 BBs. Provavelmente aqui, lá está, neste As Duke mesmo para 30 BBs, se calhar poderá ser decente o reshove, tendo em conta que este jogador deverá ter também um range de abertura bastante largo. Embora ele tenha range de limpo, por isso se calhar pode não ser tão largo assim. Mas enfim, acho que é uma das opções válidas. Aqui 9-6, off, também open, também é uma mão cá partida, incluindo mais para o limp, com este tipo de stack. Mas pronto, já percebi que estes jogadores não jogam muito em limp na small blind. E aqui normalmente vai haver novo call com o rei 7, ou será que ele vai desta vez chovar? Até perguntar se chove. Ok, interessante. Next hand, chove. Ok. Bem, presumo que eles não estão mesmo a jogar. Presumo que eles não estão mesmo a jogar aqui por nada a não ser bragging rights ou direitos de gabarulice em português. Por isso ele decide transformar a mão em bluff e recebe aqui um anúncio do aniversário do Sunday Million, interessante. E lá está, ele chova qualquer mão e acaba por ganhar. E já estamos a passar para o próximo para o próximo torneio. E era ali o main event do Scoop. Deixa-me lá então ir aqui para o final. Que eu queria só ver aqui se houve aqui alguma grande diferença entre um e outro. Lá está, decidiu. Não acredito que houvesse aqui dinheiro em jogo para ver chove e call.
provavelmente o deal estava feito, não estavam a jogar para mais nada, portanto o outro ganhou 2.536, este 12.684. Presumo realmente que não havia dinheiro em jogo. E pronto, e termina aqui esta revisão do Sunday Special. Acho que foi uma revisão interessante, se calhar esta última parte não teve tantas mãos interessantes como às vezes acontece. No short-handed, no three-handed e no heads-up, mas acho que de qualquer forma, no global acho que foi uma revisão interessante, surgiram mãos interessantes, eu pelo menos aprendi aqui coisas interessantes e espero que a vocês vos tenha acontecido o mesmo, espero que tenham gostado e é tudo, um abraço, boa sorte nas mesas.